Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. E nesse nós vamos falar sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. É a lição de número 2, de 12 de abril de 2020. Uma lição maravilhosíssima, onde certamente o Senhor nosso Deus estará ministrando profundamente ao seu coração. Neste segundo trimestre de 2020, nós estamos estudando sobre o tema A Igreja Eleita, com o professor e pastor Douglas Batista. Nessa série de lições, nós estamos tendo a oportunidade de trabalhar dois dos importantíssimos temas da teologia sistemática, que é a cristologia, a doutrina de Cristo, e também a soteriologia, a doutrina da salvação. Observemos que a carta aos Efésios, de onde está baseado todo o comentário da lição desse trimestre, está recheada da doutrina da cristologia. Cristo é um tema predominante na carta aos Efésios. E o tema salvação também está visível em todo o texto da carta de Paulo aos Efésios. Nessa segunda lição do trimestre, propriamente dita, o nosso objetivo geral é esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Cristo Jesus àqueles que creem na salvação, aqueles que acreditam, aqueles que creram em Cristo Jesus e o abraçaram pela fé. No nosso primeiro momento, nós vamos refletir sobre a nossa posição em Cristo Jesus. Depois estaremos evidenciando a nossa realidade, ou a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo. E, por fim, estaremos explicando que o Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação da humanidade. Antes de adentrarmos ao nosso assunto, eu gostaria de pedir a você que não se inscreveu ainda no nosso canal, que se inscreva. Ao se inscrever, ative o sininho, para que você possa receber as notificações de tudo que postarmos aqui no nosso canal. Já estamos chegando a quase 2.000 inscritos. Estamos desejosos, ansiosos, que cheguemos aos 2.000 inscritos e que ultrapassemos essa marca para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Você pode nos ajudar, você pode ser um parceiro aqui no nosso canal, Mensagem de Fé e Esperança. Compartilhe com seus amigos, também deixe um comentário aí na barra de comentário do vídeo, deixe um like, o seu gostei aí no nosso vídeo. Isso nos ajuda para que o reino de Deus possa ser proclamado por meio deste canal. Posto essas considerações, o nosso texto áureo está no livro de Efésios, no capítulo 1, e o versículo 3, que diz: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A nossa verdade prática diz: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Efésios, no capítulo 1, os versículos 3 e 4, e também os versículos 9, do versículo 9 ao versículo 14. Efésios capítulo 1, versículos 3 e 4, e os versículos 9 ao 14. Nós não vamos ler para ganharmos tempo no nosso subsídio, mas eu quero aconselhar você a ler, fazer a leitura na sua lição e também na sua Bíblia. Aqui, na nossa cidade, a cidade de Pancas, da qual estamos ministrando e também servindo ao Senhor com nossos irmãos,
as nossas lições ainda não chegaram, né? Houve um atraso, né, grande, ou está havendo um atraso, né, pela entrega dos correios, né, e também dos carros de transporte de mercadoria, exatamente, né, por causa aí dessa pandemia, o coronavírus, né? Mas, né, quando você tiver de posse com a sua lição, né, é aconselhável que você faça a leitura da sua lição, né? E também, enquanto isso, leia na Bíblia, não perca a oportunidade. E ainda gostaria de aconselhar você a fazer toda a leitura, né, do livro de Efésios, né, onde o nosso comentador Douglas Batista ele está, né, tirando os textos, né, para fazer os comentários semanais. Leia todo o livro, a Carta aos Efésios é um livro, né, relativamente pequeno, e certamente você será muito abençoado ao fazer essa leitura. Na nossa introdução, o nosso comentador ele vai dizer, né, que na lição desse domingo nós vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para nos conceder bênçãos espirituais, ou para conceder as bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Já antes mesmo de entrar aí no primeiro ponto, há de se observar, né, que as bênçãos espirituais para o servo de Deus é um projeto que nasceu no coração de Deus antes da fundação do mundo. As bênçãos espirituais, elas não alcançaram o homem por acaso. Elas não alcançaram o ser humano por acaso. Há um projeto salvador, há um projeto divino para alcançar o homem com as bênçãos espirituais antes da fundação do mundo. Antes que o homem existisse, Deus já elaborou esse projeto para alcançar o homem com as bênçãos espirituais. Deus já sabia que formaria o homem e que esse homem desobedeceria à sua vontade, que esse homem sofreria a queda como sofreu no jardim do Éden. Mas Deus não desiste do seu projeto. Deus já sabia que tudo isso iria acontecer, mas ele preparou, antes da fundação do mundo, ele preparou as bênçãos espirituais em Cristo para aqueles que mesmo depois da queda, viesse a acreditar, viesse a abraçar a Cristo pela fé. No nosso primeiro ponto, nós vamos falar sobre a nova posição em Cristo Jesus. Nesse primeiro ponto, nós temos aí o primeiro item chamado a doxologia. A expressão doxa, significa louvor, que é acrescentado da expressão logia, que é da raiz logos, que é palavra. Daí nós temos a seguinte expressão, palavra de louvor, ou palavra, de glória. O texto ele começa pela frase, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ali a expressão bendito significa louvado seja Deus. De acordo com o nosso comentarista, esse trecho ele se trata de um hino, de louvor e de gratidão pelas bênçãos concedidas. Aqui o apóstolo Paulo está exaltando, está glorificando a Deus pela grande salvação que foi revelada aos homens. O mistério que esteve oculto, por todas as gerações, em todos os tempos, por toda a eternidade, o mistério que esteve oculto e que agora foi revelado na pessoa de Cristo aos homens. Por tudo isso, Paulo diz, louvado seja Deus, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diante do conhecimento da grande salvação efetuada ao nosso respeito,
diante do reconhecimento da bondade de Deus, não nos resta outra escolha a não ser cantar um hino de louvor, a não ser glorificar o nome do Senhor nosso Deus. A isso é o que o nosso comentador vai chamar aí de doxologia, ou de ação de graças, né, por esse grande reconhecimento das bênçãos derramadas, né, por Deus, né, no coração dos homens. No segundo item, o nosso comentador ele vai falar das bênçãos espirituais. É interessante que Paulo diz: bendito o nosso Deus e Pai, ou Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos, mas ele dá nome a essas bênçãos. Ele fala que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Ele não está falando de qualquer bênção. É claro que nós louvamos a Deus pelas bênçãos financeiras. Nós louvamos a Deus pela bênção da saúde. Nós louvamos a Deus pela bênção do matrimônio. Nós louvamos a Deus pela bênção da colheita farta. Nós louvamos a Deus pelo nosso emprego. Nós louvamos a Deus por tudo que Ele faz por nós. Mas aqui, o nosso apóstolo, o apóstolo Paulo, ele direciona esse louvor às bênçãos espirituais. Quais são essas bênçãos espirituais? Primeiro, a eleição, para sermos santos. A bênção da eleição. A Bíblia diz que Deus nos elegeu nele. Ou seja, nós fomos eleitos em Cristo, para a salvação. Isso nos mostra que esta é a grande bênção espiritual. A eleição em Cristo Jesus. A segunda grande bênção que o apóstolo elenca é a bênção da predestinação para sermos filhos de Deus. Nós não fomos apenas eleitos, mas fomos também predestinados, para a salvação. E mais à frente eu quero explicar esses dois temas conforme a nossa teologia pentecostal. O tema da eleição e o tema da predestinação, conforme o nosso entendimento doutrinário. A nossa terceira bênção, que o nosso apóstolo elenca, é a bênção de nos fazer agradáveis para si. Deus, ele nos tornou agradáveis em Cristo Jesus. Quem éramos nós? Quem era o ser humano antes, antes da morte expiadora de Cristo? Antes, quem éramos nós? Éramos como trapo de imundícia, nossas obras não passavam de trapo de imundícia e ainda não passam. Mas em Cristo nós nos tornamos agradáveis para Deus. A Bíblia nos chama de o bom cheiro de Cristo, o cheiro suave, para Cristo. Quando Deus nos olha hoje, Ele não nos olha como aqueles pecadores, irrepreensíveis, como aqueles pecadores, que não querem ser admoestados. Ele nos vê como pecadores arrependidos. Ele nos vê como alguém que aceitou o plano da salvação. E Ele agrada dessa atitude que hoje nós tomamos, não por causa de nós, mas por causa de Cristo Jesus. Também, uma outra bênção espiritual aqui é a bênção da remissão pelo sangue de Cristo. Nós fomos remidos, nós fomos lavados pelo sangue de Cristo. Quer bênção maior do que esta? A bênção da salvação, ela excede qualquer bênção temporal, qualquer benefício temporal que venhamos a receber nesse tempo. Uma outra bênção, que Paulo alenca é a bênção de sermos acolhidos por Cristo Jesus, de sermos aconchegados, nos braços do Senhor, pela fé. Uma outra bênção é que hoje nós temos a revelação da palavra da verdade. Hoje nós fomos revelados pela palavra de Deus. Recebemos a revelação da nossa grande salvação em Cristo Jesus.
ainda uma outra bênção, é a bênção de nos selar com o Espírito Santo da promessa, né? E por fim, a bênção da garantia da promessa. Por isso Paulo diz, né? Bendito seja o Deus e Pai que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Toda sorte de bênçãos espirituais. Não é uma bênção qualquer, né? Se fosse já a bênção do emprego, se fosse a bênção da saúde, se fosse a bênção do livramento de uma enfermidade, como estamos vivendo agora, né? Estava de bom tamanho. Mas não é apenas isso. A bênção ou as bênçãos promulgadas por Cristo são bênçãos espirituais, da eleição, da predestinação, a bênção de nos tornar agradáveis em Cristo, a bênção de nos remir pelo sangue de Cristo, a bênção de nos revelar a palavra da verdade, e por aí se vai. Por tudo isso, eu e você, nós podemos nos sentir grandemente abençoados pelo Senhor nosso Deus. Nosso terceiro item do primeiro ponto vai falar sobre a nossa nova condição agora em Cristo. A expressão em Cristo, né, significa que passamos a usufruirmos das bênçãos espirituais a partir da pessoa de Cristo e de sua obra realizada no Calvário. Ou seja, somente em Cristo nós estamos seguros. A nossa posição em Cristo e a nossa nova condição agora é de nova criatura, mas de nova criatura em Cristo Jesus. E daí é bom salientarmos os termos que são muito utilizados na carta de Paulo aos Efésios. A palavra eleição e a expressão predestinação. O que é a eleição? Eleição é a nossa escolha em Cristo Jesus. Observa-se que não é uma eleição fatalista e nem uma eleição pessoal. Deus não elege indivíduos, Deus elege a sua igreja. Todos que passam a fazer parte da igreja pela fé, todos que aceitam a Cristo pela fé, são eleitos em Cristo. Quando é que deixamos de ser eleitos? Quando nós pulamos do barco, quando nós abdicamos, quando nós abrimos mão da salvação em Cristo Jesus. Porque a nossa eleição, ela se dá na pessoa de Cristo Jesus. A nossa predestinação também é a mesma coisa. À medida que estamos em Cristo, nós somos predestinados. A igreja de Cristo, ela é predestinada. O que significa predestinação? Significa que Deus, ele anteviu, né, e ele predestinou a igreja para a salvação. A igreja, ela vai chegar no céu. A igreja de Cristo está predestinada para a salvação. Ela vai chegar no céu. Ainda que no dia do arrebatamento só tenha uma meia dúzia de pessoas que estão seguindo a Cristo. Essa meia dúzia de pessoas representa a igreja. Ou essa meia dúzia de pessoas é a igreja do Senhor Jesus. Então a igreja, ela está tanto eleita quanto predestinada. Eleitas porque nós fomos escolhidos em Cristo. Deus escolheu a igreja. E predestinada porque a igreja vai chegar ao seu destino, que é o céu. Queira os homens ímpios ou não, a igreja chegará no céu. Queira o diabo ou não, a igreja chegará no céu. No dia em que ocorrer o arrebatamento da igreja, eu estarei lá pela fé. Eu estarei lá. Aqueles que aceitaram a Cristo pela fé e permanecerem fiéis, nós estaremos lá, ultrapassando os portais celestiais e indo ao encontro, né, das mansões celestiais, né, para vivermos para sempre com o Senhor. O nosso segundo ponto, nós vamos falar aí sobre uma vida cristocêntrica nesse mundo. Como nós já falamos, né, a carta aos Efésios,
ela é altamente cristocêntrica. Não só a carta aos Efésios, mas todo o conjunto das epístolas, né, chamado Epístolas das Prisões, né, que é Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemon. Nessas cartas, mais especificamente a carta aos Efésios, nós aprendemos aí sobre a revelação do mistério de Deus que esteve oculto aos homens, né? Nesse primeiro item do segundo ponto, falando aí da revelação do mistério, né? A revelação do mistério da vontade de Deus sinaliza a verdade que estava oculta aos santos de Deus. A verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planeja ou que Deus planejou por sua vontade, com o propósito de salvar os pecadores. A verdade, né, dos decretos eternos de Deus, né, ela foi revelada aos santos. É bom que se diga um pouquinho sobre essa expressão decreto. O que é um decreto? O decreto é um texto irrevogável, um texto que só pode ser revogado, na verdade, né, por quem fez o decreto ou por uma autoridade maior, né? Diga-se de passagem, por exemplo, né, se o presidente da República fizer um decreto, somente ele pode revogar esse decreto, ou uma autoridade maior do que ele. Os decretos de Deus jamais serão revogados por ele. Ele mesmo jamais revogará algum dos seus decretos, porque tudo que Deus faz é consciente e planejado. E uma outra coisa interessante e maravilhosa é que não existe uma autoridade maior do que Deus que possa anular os seus decretos. Então, os decretos de Deus se cumprirão na vida dos homens, querendo eles ou não, né? Se o homem quiser que os seus decretos se cumpram, ele cumprirá os seus decretos. Se o homem não quiser, os seus decretos serão cumpridos. O decreto da salvação, ele é decretado nos seguintes termos: aqueles que quiserem, aqueles que aceitarem. Não é um decreto, né, que o homem tem que cumprir obrigatoriamente. O homem pode rejeitar esse decreto, mas rejeitando, ele perde a oportunidade da salvação. Ao perder a oportunidade da salvação, não lhe resta outra coisa a não ser encarar o juízo de Deus e o tormento eterno. Ambas as coisas estão decretadas, tanto a salvação daqueles que obedecem a Cristo, quanto a perdição daqueles que rejeitam a Cristo. Tudo é decreto. Portanto, há decreto para a salvação, mas há decreto para a perdição eterna também. Portanto, o homem, ele não consegue, né, sair fora dos decretos de Deus. De qualquer forma, ele estará debaixo dos decretos do Todo-Poderoso. O apóstolo Paulo, aqui na carta aos Romanos, ele louva a Deus, né, porque ele entende os decretos, né, para a salvação dos homens, o plano de salvar os pecadores, plano este que tem sido colocado em ação e tem sido visto em mim mesmo e em você, que está participando do grande projeto da salvação. E no mundo afora, nós temos irmãos no mundo todo que conheceu a Cristo por causa do seu grande e maravilhoso decreto, né, de salvação em Cristo Jesus. O nosso segundo item desse segundo ponto vai falar sobre a plenitude dos tempos. Né, a palavra, né, o plano divino, de acordo com Paulo, é fazer convergir todas as coisas em Cristo. Essa ideia de Paulo, né, de que Deus vai fazer convergir em Cristo todas as coisas, ela não é uma ideia universalista. O que é o universalismo? O universalismo é a doutrina que prega que ao final todos serão salvos. Pasmem os senhores e as senhoras, até mesmo Satanás. No final de todas as coisas, Satanás se arrependerá, né? Segundo o plano do universalismo. Segundo essa doutrina, Satanás também terá a sua conversão,
os demônios terão a sua conversão, porque Deus não pode fazer ninguém e o lançar no inferno. Né? Portanto, os anjos e os anjos malignos, os demônios e o próprio Satanás, né, que foram criados por Deus, né, como anjos de Deus em um determinado momento, eles também farão parte do grande plano da salvação. Não é isso que Paulo está dizendo. Né? Satanás e os seus anjos, né, os homens ímpios, aqueles que não aceitarem a Cristo como Salvador, já está decretado o lago de fogo para eles. O Salmo de número 9, né, diz que os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes que se esquecem de Deus. Satanás será lançado no inferno. Quando a Bíblia diz que Cristo vai fazer convergir nele todas as coisas, significa que ao final será tudo conforme Deus planejou. Né? No final de todas as coisas, tudo será exatamente como Deus planejou. Qual que era o grande plano de Deus? O grande plano de Deus era fazer o homem. Né? Sabia Deus que o homem não iria obedecê-lo, né, na sua totalidade. Né? O homem iria desobedecer, mas Deus iria estabelecer um plano de salvação no Calvário. E muitos dos homens iria render a esse plano. Ao final, tudo sairá como Deus planejou. Porque os ímpios serão lançados no inferno. O inferno também é um plano de Deus. Pasme os senhores e a senhora. Porque nada foge do controle do Senhor nosso Deus. Um certo filósofo, né, chamado Márcio, ele dizia o seguinte, né, todos os caminhos levarão a Deus inevitavelmente. Né, todos os homens ao final chegarão a Deus. Uns para vergonha e desprezo eterno. Outros chegarão a Deus para receber a recompensa eterna, para receberem a vida eterna. Então, ao final, todas as coisas estarão convergindo para Cristo, exatamente como foi o plano do Senhor nosso Deus. Nosso terceiro e último item do segundo ponto vai falar aí sobre o louvor da sua glória. Paulo deixa claro que o propósito da eleição não é outro senão louvor e glória de Deus, para louvar e glorificar a Deus. Né? De acordo com o apóstolo, tudo que somos, tudo que fazemos, tudo que possuímos, começa em Deus e termina para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Tudo que nós somos, tudo que nós possuímos, né? Tudo que nós fazemos para a glória de Deus. Né? Tudo está circunscrito à glória do Senhor nosso Deus. Nada foge ao controle do Senhor nosso Deus. Por fim, o nosso terceiro e último ponto, o Espírito Santo, penhor da nossa herança. Primeiro item, o selo do Espírito Santo. Né, nos tempos bíblicos, né, o selo era usado como sinal de propriedade e de posse pessoal. Então, ao conceder o Espírito Santo ao crente, né, no momento da sua conversão, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito Santo testifica que são filhos de Deus, conforme nós lemos na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, os versículos 9, versículo 15 e também o versículo 16. O selo do Espírito Santo é a marca que nós temos da nossa propriedade, ou, né, de que somos propriedade do Senhor nosso Deus. Alguns confundem o selo, né, com o Espírito Santo, ser selado com o Espírito Santo, de ser batizado com o Espírito Santo. Não, meus amados irmãos, ser selado com o Espírito Santo é uma coisa, ser batizado com o Espírito Santo é outra coisa. Ser selado com o Espírito Santo, nós somos selados exatamente no dia que nós aceitamos a Cristo pela fé. No dia que nós nos rendemos a Cristo, nós passamos a ser propriedade exclusiva do Senhor. Por isso Paulo diz, aquele que furtava não furta mais,
Aquele que mentia não mente mais. Aquele que fazia coisas erradas, né, não faz mais, porque agora nós somos selados pelo Espírito Santo da promessa. Ou seja, nós pertencemos a Cristo pela fé. O nosso segundo e último ponto vai falar sobre o penhor da nossa herança, né? O termo penhor, né, na língua grega, significa garantia ou primeira parcela do pagamento de uma dívida. Paulo ensina que o Espírito Santo é a garantia que somos herança do Senhor, ou seja, que temos a salvação garantida. Alguém nos tempos bíblicos, né, para garantir uma conta ou para garantir a sua própria palavra, ele deixava algum objeto, né, algum objeto de valor, algum objeto que correspondia, né, o total da dívida, ou parcialmente o total da dívida, né, como garantia de que ele iria voltar para acertar aquela conta e então pegar o seu objeto penhorado de volta. A Bíblia nos mostra que o Espírito Santo, ele é o penhor da nossa herança. Quando Cristo nos resgatou, ele enviou sobre nós o seu Espírito Santo, colocou dentro de nós o seu Espírito Santo, como sinal de que ele vai voltar para buscar a sua igreja, né? Como sinal de que ele vai voltar para buscar a sua noiva. O Espírito Santo é a garantia de que estamos salvos, de que estamos selados e de que agora pertencemos ao Senhor nosso Deus. É bom que se diga que essa garantia não significa que o crente, uma vez salvo, salvo para sempre, como diz a teologia calvinista. Não, meus amados irmãos, nós somos salvos, né, mas permanecendo em Cristo. A garantia da nossa salvação é a nossa permanência em Cristo. Enquanto permanecermos em Cristo, estaremos salvos e seguros. Mas ninguém é obrigado a permanecer em Cristo. Ninguém é obrigado a seguir a Cristo. Você segue a Cristo porque você descobriu que a melhor coisa é seguir a Cristo. Eu descobri que a melhor coisa é seguir a Cristo. Enquanto eu viver em Cristo, enquanto você viver em Cristo, nós temos a garantia de que somos salvos, porque Cristo nos garante isso por causa do penhor da nossa herança, que é o Espírito Santo que está em nós. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Eu espero ter contribuído para o seu crescimento espiritual. Espero que essa maravilhosa lição penetre ao seu coração e que a graça do Senhor, nosso Deus, ilumine o seu coração. Que você possa estar refletindo essa palavra e também abençoando muitas outras vidas com esta palavra. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Até um próximo vídeo, se Deus quiser.